Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, o programa regional 100% dedicado ao nosso bem-estar e à nossa saúde. E hoje é dia de falarmos sobre o famoso derrame, o AVC, o acidente vascular cerebral, que segundo a Universidade de São Paulo, estima-se que 17 milhões de AVCs irão afetar as pessoas em todo o mundo, causando mudanças imediatas e devastadoras na vida daqueles que sofrem o acidente e das pessoas mais próximas a eles. E quem tratará desse assunto tão sério e importante aqui no nosso programa é o neurologista Dr. César Minelli, mestre doutor pela USP, presidente do Centro Neurológico de Pesquisa e Reabilitação e diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone de Matão. É uma honra tê-lo aqui com a gente, Dr. César, realmente, trazê-lo aqui para o nosso estúdio. A gente agradece já de imediato a sua presença aqui no programa. Priscila, eu que agradeço. Olá para vocês, olá para todos os telespectadores da Cultura Paulista. O prazer é todo meu de estar aqui, eu agradeço muito o convite. Ah, que bom. E hoje a gente vai falar do AVC, do famoso derrame, que a gente tem vários dados na realidade, que é a segunda principal causa de morte no Brasil, a principal causa de incapacidade no mundo dos trabalhadores, né? Enfim, é um problema, né, que a gente hoje... Exato, o acidente vascular cerebral, ele, como você disse, além dele ser a segunda causa de morte no Brasil e também no mundo, ele sendo a primeira causa de incapacitação, nós precisamos considerar que os gastos para cuidar das pessoas que têm AVC são extremamente elevados. Claro. A média no Brasil de gasto por paciente que tem AVC é em torno de R$50 mil. E anualmente gasta em torno de 230 a 750 milhões de reais para cuidar desses pacientes. Então, é uma doença de alta mortalidade, alta incapacitação e de custo muito elevado. Isso nós estamos falando do custo direto do paciente que sofre AVC. Sim. Sem falar os custos indiretos da doença, porque a pessoa para de trabalhar, sobrecarrega o sistema previdenciário, um cuidador que estava trabalhando precisa às vezes parar de trabalhar para cuidar de quem teve um AVC. Então, é uma situação muito preocupante esse acidente vascular cerebral no Brasil e no mundo também. Com certeza. Eu tenho aqui até um dado que a cada 5 minutos, segundo o Ministério da Saúde, morre um brasileiro em decorrência do AVC também. Isso, exatamente. Né? 100 milhões de mortes no mundo. Exato. Realmente os dados são alarmantes. Causa preocupação ainda mais também que essa é uma doença na qual 85% dos acidentes vasculares cerebrais estão ocorrendo em países de baixa e média renda, 85%. Olha. E nos países de alta renda a situação está bem melhor. Em alguns países era a segunda causa de mortalidade, agora já é a quarta causa de mortalidade. Isso daí em decorrência do melhor controle de fatores de risco. Né? Então, nos países desenvolvidos é um problema social, subdesenvolvidos é um problema social muito grande. Muito maior, né? Não Exato. tem tanto controle em relação aos fatores de risco, que a gente vai falar aqui no programa, que são a maioria, 90% dos fatores de risco são mutáveis, a gente consegue controlar e isso realmente é muito importante. Mas a gente queria começar falando sobre o que é o AVC. Então, a definição do AVC, do acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame, é quando a pessoa apresenta um déficit neurológico súbito, né, de uma hora para outra. Esse déficit neurológico, na maioria dos casos, quando a pessoa perde força de um lado do corpo, né, ele perde força no braço, na perna, a boca desvia de um lado, né? 90% dos casos assim, são sintomas, né? Então, déficit neurológico, uma alteração da fala, né? Uma alteração da visão, uma alteração da sensibilidade.
Então, às vezes a pessoa perde a consciência de uma hora para outra e não consegue recuperar mais, fica prolongado o tempo de perda de consciência. Então, um déficit neurológico súbito que ocorreu na pessoa. Quando dura mais do que 24 horas, a gente tem a definição de acidente vascular cerebral. Quando dura menos que 24 horas, a gente tem uma definição de ataque isquêmico transitório, que o pessoal popularmente chama com ameaço de derrame, né? Mas, então, de uma hora para outra, a pessoa deixou de falar, deixou de sentir um lado do corpo, deixou de mexer um lado do corpo, esse é o mais frequente, né? É o acidente vascular cerebral. Ótimo. A gente tem algumas imagens para mostrar o que acontece internamente, né? No nosso corpo. Aqui exatamente seriam os vasos? Isso, a gente tendo os vasos, essa imagem para mostrar que todo o nosso corpo ele é irrigado, né, por vasos, né, pelas artérias, e ocorre obstruções com o passar da idade, que a gente chama de aterosclerose, vai ocorrendo um processo degenerativo dentro das artérias, vai acumulando gordura, e quando obstrui uma artéria do coração, você tem um infarto agudo do miocárdio. Quando é uma obstrução de uma veia do membro inferior, aí na figura está mostrando, você começa a ter dor, você pode ter uma oclusão arterial aguda, pode até perder a perna, né? Claro. A pessoa começa a andar, começa a doer, tem uma situação que chama claudicação intermitente. Entendi. E no caso do derrame, que é a imagem lá de cima que nós temos, é uma veia, uma artéria que se rompeu, ou ela rompe ou ela entope, e a pessoa tem esse déficit neurológico que eu acabei de falar, né? Sim, o mais comum desses déficits aí é quando uma artéria entope dentro do cérebro, o sangue não passa e aquela região do cérebro que era responsável pela movimentação de um lado do corpo, da fala, ela deixa de receber a irrigação, ela morre. Então a pessoa fica com a sequela neurológica, fica com déficit neurológico. É isso mesmo. A gente tem uma próxima imagem também que vai passando e a gente pode... Então, aí é quando a gente... Isso daí são um vaso normal, onde mostra os elementos do sangue, né? Okay. Então a gente tem, em amarelo, a gente tem a gordura, e essa gordura em combinação com as plaquetas, né? E outros elementos do sangue, eles vão se depositando dentro do vaso, dentro do endotélio, que é um tecido que reveste os vasos. Então ele vai depositando, e em algumas áreas ele vai aumentando de quantidade até obstruir totalmente o vaso. Quando isso ocorre quando isso daí ocorre no cérebro, você tem um acidente vascular isquêmico, o sangue não passa. E quando isso daí provoca uma fragilidade no vaso, que pode causar o rompimento do vaso, quando o vaso rompe, você tem a hemorragia, que a gente chama de acidente vascular cerebral hemorrágico. Lembrando que, dentre eles, o isquêmico é o mais frequente no caso do AVC. Correto. A gente tem mais algumas imagens também, que aí vai mostrando a obstrução, né, doutor César? A imagem de cima é uma imagem normal, onde o sangue passa sem dificuldade, e na imagem de baixo, essa parte amarela já são os depósitos de gordura. O sangue tem mais dificuldade para passar. Quando essa obstrução é total, aí que você tem uma isquemia, você tem um acidente vascular cerebral, quando isso daí ocorre no cérebro. A próxima figura também acho que mostra, né? Essa figura é para mostrar que isso daí não ocorre de uma hora para outra, é com o tempo que vai acontecendo. Isso é importante para quem está em casa, Exato. Né? Se apegar e realmente perceber que isso não acontece de uma hora para outra. Isso daí vai ocorrendo com o tempo. Então no número 1 você vê que está o vaso normal, sem nenhuma obstrução. Com o tempo, no 2, no 3, vai começando a ter esse depósito de gordura, e você vai tendo uma obstrução progressiva no vaso até chegar uma situação naquele ele entope, ele entope, o sangue não passa, ou no número 5 você tem um rompimento lá da placa, né? Você tem uma hemorragia dentro da placa que sangra para dentro do vaso, e você tem uma obstrução total do vaso, ou você tem uma ruptura. O interessante mostrar nessa figura aí é que esse processo de depósito de gordura no vaso, ele ocorre com o tempo, mas a pessoa pode apressar esse processo ou pode retardar esse processo. É aí que a gente fala do controle dos fatores de risco que podem prevenir a ocorrência de um AVC, a ocorrência do infarto, que tem mais ou menos compartilham os mesmos fatores de risco. Que é importante. Vamos falar dos fatores de risco? Exatamente. Então, os fatores de risco principais que nós temos é a hipertensão arterial, o tabagismo,
a dislipidemia, seria a gordura no sangue, né? O colesterol elevado, o triglicérides elevado, um diabetes mal controlado, falta de atividade física, cada vez mais estão chamando a atenção para esse fator de risco, que é a inatividade, a pessoa não fazer nada, mesmo que está tudo bem, ela tem um fator de risco independente para causar um acidente vascular cerebral, e depressão. O exercício físico é importante, é fundamental, não é, doutor? é Qualquer fundamental. tipo de doença que a gente conversa aqui no Conexão, Todo atividade mundo física. enfatiza a necessidade de atividade física, né? E agora estão chamando muita atenção também para os fatores emocionais, né? Tanto a depressão como o estresse é um fator de risco independente para causar um acidente vascular cerebral. Por quê? Qual é a, porque a ligação? Ele provavelmente ele está envolvido na formação dessas placas de aterosclerose dentro do vaso, essas placas de gordura, né? São coisas multifatoriais que em conjunto eles promovem essa obstrução do vaso. Ajudam a obstrução. Ajudam a obstrução, né? Quando você faz uma análise, a gente chama estudo caso-controle, quando você pega o paciente a pessoa que teve, o grupo de pacientes que teve AVC, comparado com grupos que não teve AVC, o grupo que teve AVC tem muito mais sintomas de depressão e de estresse comparado com o grupo controle que não teve AVC. Para você ter uma ideia da importância disso daí são os fatores modificáveis que a gente fala, ou seja, a pessoa consegue controlar a pressão, o diabetes, a maioria, né, são fatores. Então, 90%, se você controlar numa população bem controlada todos os fatores de risco, né, você consegue reduzir em 90% a incidência de AVC. Ou seja, é um problema de saúde pública, mas quando você tem um envolvimento de uma política pública de saúde que consiga controlar esses fatores, você consegue ter uma redução importante no número de AVC numa comunidade, e uma AVC, como nós dissemos, uma doença de alto impacto financeiro e social. Claro. E as mulheres são as principais vítimas do AVC ou isso é um mito? Não, então, tem estudos mostrando, né, recentemente agora nós participamos de uma publicação que foi uma meta-análise de todos os estudos de AVC com a mesma metodologia feita no mundo, né? Eles pegaram resultados dos Estados Unidos, da Itália, do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia, e fizeram uma meta-análise, né? Analisado de uma vez. Parece que as mulheres têm um risco maior de AVC e o prognóstico em alguns grupos de mulheres é pior do que nos homens. Provavelmente por questão hormonal. Por questão hormonal, isso daí tem essa ligação. No entanto, tem alguns trabalhos que às vezes contradizem essa informação, mas essa suspeita está sendo bem estudada. Então existe essa suspeita. O que fazer diante da suspeita de uma pessoa tendo um AVC? O que quais são os primeiros socorros? É importante a gente identificar os sintomas do AVC, porque as pessoas às vezes não sabem o que é um AVC, né? Elas não sabem nem o nome do AVC. Foi uma pesquisa recente que o pessoal de Ribeirão fez, mostrando como que chamava AVC. Tem gente que chama só de congestão, né? Um mal súbito, né? Estou passando mal, né? Ele fez uma pesquisa, o que você considera AVC? Então, o AVC, definição, quando a pessoa tem uma alteração neurológica súbita, né? Quais os sintomas mais comuns? É esse, perda de força. Então, tem uma sigla que o pessoal está divulgando, chamada SAMU, né? O SAMU é o S de sorria, porque você vai ver se a pessoa tem algum desvio no rosto quando ela sorri, né? O A de abrace, né? Que você vai ver se a pessoa tem alguma perda de força no braço quando ela vai fazer um movimento, né? Olha lá, o M de música, né? Para lembrar que a pessoa tem que falar alguma coisa, não cantar, mas falar alguma coisa, né? E o de U de urgência, né? Então você tendo quando a pessoa sorri, você vê que está desviando o rosto, só um lado mexe. Sim, ela vai fazer o abraço, não consegue mexer um lado do corpo, o corpo está fraco. Na música, no M de música, de tentar falar, a fala não sai bem, né? U de urgência, tá? Então esses são os sintomas de você identificar. Isso ocorre de uma hora para isso daí é uma coisa súbita, tá? De uma hora para outra. Então isso daí você ajuda a identificar e você precisa correr quando você tem com uma pessoa você está com suspeita de AVC. Por quê? Porque tempo é cérebro. Quando você corre para fazer, você tem mais condições, no caso de uma isquemia,
de uma isquemia, que é o AVC mais frequente que você tem condições de você correr um remédio dentro da veia da pessoa, a gente chama de trombolítico, né? Ele vai lisar, ele vai quebrar o trombo, vai quebrar o coágulo para restaurar a circulação do sangue que foi afetado. Para você ter uma ideia, em torno de a cada 1 minuto que passa, você perde 2 bilhões de neurônio. Então, assim, cada minuto tem uma perda muito grande de tecido cerebral e vai aumentando a chance da pessoa ficar com sequela. E a gente tem que ser rápido, e a maioria a idade que acontece o AVC é uma idade mais avançada, como né? nós vimos naquele slide, com o passar do tempo, a progressão da aterosclerose, do depósito de gordura na artéria é maior. Né? Então, ocorre mais em pessoas com faixa etária mais avançada, depois dos 60 anos, né? 60 anos. 60. Mas nesse estudo que nós fizemos aqui em Matão, nós vimos que em torno de 25% dos pacientes são pessoas abaixo de 55 anos de idade. Ou seja, é uma situação que está ocorrendo muito precocemente em pessoas economicamente ativas, né? Abaixo de 55 anos nós chamamos AVC em jovem. Um dado recente que saiu de um pesquisador de Joinville, que publicou numa revista de alto impacto, na revista chamada Stroke, ele mostrou que em Joinville, assim como todo o resto do Brasil, está tendo uma discreta diminuição dos casos de AVC, a incidência está diminuindo. Porém, na população mais jovem, acima de 55 anos, está aumentando. Tá? Então, para quem estava controlado está aumentando. De risco mesmo, com certeza, né? fatores de risco mal controlados, emocionais, às vezes tem estudos qual que é a causa disso daí, mas às vezes abuso de bebida alcoólica, de drogas nessa população mais jovem, né? Está sendo como causa de aumento do AVC nessa população. Olha lá, o papo está muito bom. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes eu agradeço a Inês Janine, que sempre me produz para todos os programas aqui no Conexão Saúde, e também ao Guto Franzini, que sempre produz meu cabelo, minha maquiagem. Ele fica aqui no Recanto das Margaridas. Eu agradeço esses dois parceiros que nos ajudam aqui no Conexão Saúde. A gente já volta com muito mais e falando sobre pesquisas feitas aqui na nossa região. Fique aí que a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, a gente tem a honra de receber aqui o Dr. César Minelli conversando conosco sobre AVC, sobre derrame. E eu queria entrar no assunto das pesquisas que estão sendo feitas lá em Matão, né, a única cidade, Matão e Joinville, no Brasil. É uma honra para a gente aqui na nossa região, né, ter esse tipo de estudo. A gente tem um estudo, vários estudos lá em Matão, nosso Centro Neurológico de Pesquisa e Reabilitação, que é uma entidade sem fins governamentais, em parceria com o Hospital Carlos Fernando Malzone, e faz há muito tempo, há mais de 12 anos que nós fazemos pesquisa em parceria lá. E o foco principal da nossa pesquisa é o acidente vascular cerebral, e a gente está vendo a incidência de acidente vascular cerebral na cidade. Como nós temos um único hospital, todos os pacientes que têm AVC na cidade, né, ou suspeita de AVC, vão para lá. Então nós temos uma facilidade de identificar esses pacientes. Então nós fizemos um estudo, foi publicado em 2007 na revista Stroke. Nós tivemos uma incidência de AVC de 108 mil pacientes, 108 por 100 mil pacientes, né? Agora voltamos a fazer esse estudo desde 2015 até 2016, um ano nós tivemos 105 pacientes por 100 mil habitantes, então houve de 108 para 105, né? E agora de 2016 para 2017, nós tivemos mais uma quedinha, ela caiu para 102 pacientes por 100 mil habitantes. Então, assim como o resto do Brasil, assim como o Joinville, nós estamos observando uma queda da redução de AVC. Nós vamos agora estudar a população jovem para a gente ver como que está a incidência nisso daí. Então, assim, com certeza, nós de Joinville, nós somos a única cidade que tem essa característica de identificar os pacientes, não só a incidência de AVC, né, como os fatores de risco que estão associados com a incidência de AVC. No caso de Matão, qual que é o principal fator de risco? Então, no nosso estudo, o resto, como a população geral.
80% dos pacientes hipertensos, 80%. Hipertensão arterial. Hipertensão arterial. E o que chama a atenção, nós fizemos um trabalho há 2 anos atrás, foi publicado também, mostrando que a prevalência da hipertensão arterial num bairro atendido pelo PSF era quase de 75%. E 80% dessas pessoas sabiam que era hipertenso e 60% não estava tomando adequadamente o medicamento. Então, ou seja, nós temos o fator de risco identificado que mais causa AVC, a medicação está... Uma medicação cara, é de difícil acesso e uma grande porcentagem dos pacientes não estavam se medicando adequadamente. Nós estamos agora com uma grande... Devido ao quê? Falta de prevenção, falta de cuidado, comportamental? São vários fatores, comportamental, cultural, às vezes a própria hipertensão é uma doença que ela é presente e a pessoa não tem sintoma. É diferente, isso é importante. É diferente, gente, por né? exemplo, de uma enxaqueca. A pessoa que está com dor de cabeça, ela vai procurar alguém porque está incomodando muito, ela tem um sintoma. Claro. Agora, hipertensão, o diabetes, né? A pessoa tem diabetes só quando está muito alta a glicemia, dando alguma complicação secundária, que ela vai procurar alguém. No caso da hipertensão, a pessoa fica hipertensa por muito tempo, não tem sintoma. Quando vai dar sintoma é porque já tem uma lesão muito grande no vaso. Tanto é que a hipertensão arterial é chamada do matador silencioso. Né? Olha lá. Matadora silenciosa, porque ela fica presente e a pessoa não tem sintoma nenhum. Quando dá sintoma é porque já tem uma lesão muito grave. Então, o ideal seria procurar um cardiologista de 1 em 1 ano, São de 6 exames, em 6 meses, os exames... Então, assim como tem o dia, o mês, né, da prevenção do câncer de próstata, o Novembro Azul, como tem o novembro, tem o Outubro Rosa, né? A pessoa precisaria ter um mês ou um ano inteiro, né? Ela precisaria ter um acompanhamento, principalmente quem tem antecedente de hipertensão na família, de estar periodicamente medindo a sua pressão arterial, que é uma coisa que pode ser acompanhada com o médico, no posto de saúde, mas tem que ser um hábito. De fazer, é muito fácil, tem aparelhos que são vendidos para a pessoa mesmo medir a pressão arterial, né? Tem que usar corretamente o aparelho. E nós estamos, Priscila, com uma pesquisa agora em andamento em Matão, que nós vamos aferir a pressão arterial de quase 50% da população através do programa de saúde da família. E os pacientes que forem hipertensos, a gente quer ver se a gente consegue reduzir isso daí. Esse é um dos projetos de prevenção do hospital ou do centro de pesquisa, junto com o hospital e junto com a Secretaria da Saúde, com a Prefeitura, né, através da Secretaria Municipal de Saúde. Então, é uma parceria que nós temos conjunto aqui para tentar reduzir a incidência. E como nós sabemos, nós conseguimos ver a incidência de AVC na cidade, né, e nosso objetivo é, controlando a hipertensão arterial, a gente vai ver se a gente consegue observar uma queda mais acentuada da incidência de AVC em Matão. Porque tem que agir em cima dos fatores de risco, exatamente, né, Dr. César? É porque, assim, como eu disse, 90% das causas de AVC são causas preveníveis, são né? Mutáveis, são fatores controladas, né? São fatores que são controlados, né? São modificáveis, né? Para a gente Isso intervir. Mesmo. Né? Isso mesmo. E vocês estão fazendo uma outra pesquisa também para avaliar pessoas que têm insuficiência cardíaca? Isso, nós temos uma parceria, né? Nós somos, devido a essa trabalho que nós estamos fazendo, publicando, nós fomos convidados pelo Instituto Dante Pazanese. Nós temos uma parceria com eles, e eles têm uma parceria com um instituto, Population Health Institute do Canadá, que fica em Toronto, que eles coordenam estudos epidemiológicos internacionais. Então, eles têm vários centros coordenadores pelo país todo, pelo mundo todo. No Brasil, é o Dante Pazanese, que coordena esses centros de pesquisa no Brasil. E vai começar agora, em dezembro, uma pesquisa para a gente ver os fatores de risco envolvidos na insuficiência cardíaca, que é uma doença de alta mortalidade. Nós conseguimos entrar nessas pesquisas porque nós participamos há 3 anos atrás do estudo chamado Interstroke, né, que foi um estudo também mundial para ver os fatores de risco dos pacientes que tiveram AVC. E no Brasil, nós fomos o centro brasileiro que mais conseguiu recrutar pacientes para ser incluído nessa pesquisa. Então, nós tivemos um desempenho muito bom nesse estudo também, por isso nós fomos chamados a participar dessas outras pesquisas.
Parabéns, é isso mesmo, né, doutor César? Conta pra gente, a gente sabe que o Hospital de Matão, a gente tem um tempinho ainda, a gente sabe que o Hospital de Matão é referência aqui na nossa região. Exato. E o senhor acompanhou essa evolução do hospital. Conta um pouquinho pra gente sobre o hospital, sobre as características. Então, o hospital ele tem uma grande vantagem de ser o único hospital da cidade. Então, ele atende todos os pacientes da rede pública como os pacientes da rede privada, né? Os convênios, os pacientes particulares. Então, todos os pacientes vão para lá e essa característica ajuda muito a saúde financeira do hospital, né? Claro. Por ser um único hospital, você não divide o serviço, né? Tudo concentrado num local só. Junto com isso daí, existe uma mentalidade da diretoria do hospital, extremamente, que é formada por empresários, o senhor João Marquesan, o senhor José Trevisanelli, junto com a assessoria do Dr. Paulo Bernardes, com a Denise na administração, que eles têm a visão de fazer um hospital de excelência, mesmo sendo uma Santa Casa, né? Sim. Então, essa visão empreendedora, é por isso que nós estamos conseguindo trazer vários profissionais de alto gabarito para fazer serviço de alta complexidade, né? Então, nós estamos com uma UTI de 18 leitos, o Dr. Flávio, que é da cidade, com formação em Ribeirão Preto, o Dr. João Carlos Leal, que está fazendo cirurgia cardíaca, o Dr. João Orávio, né, da hemodinâmica, Dr. Said, Dr. Sérgio Berti. E, bom, fica difícil falar todas as especialidades que nós temos aqui. Desculpe, porque até realmente o Hospital de Matão é referência. Exatamente. Né? O Dr. Edson Bergamasco, que há muitos anos é uma referência na área da ortopedia. Que vai estar conosco semana que vem, Dr. Edson Bergamasco. Eu já vou até avisar aqui o pessoal. Que bom, é um excelente profissional. Sim. Então, tudo isso daí, assim, o que a gente não tem, nós tentamos buscar novos profissionais para criar serviços que possam tornar referência na região, né? Para que esteja lembrado que o Hospital de Matão tem um serviço de excelência nas diversas especialidades. O Hospital de Matão também recebe pacientes de outras cidades. Sem dúvida, né? no serviço de particular, né? A gente é referência no serviço de particulares, não particulares, nos convênios. E só para você ter uma ideia, para o paciente coronariopata, em cirurgia cardíaca, nós somos referência para uma população de 300 mil habitantes. Tá? Que maravilha. Os pacientes da região, 300 mil habitantes, até pacientes de Franca, né, são encaminhados de Franca para o nosso hospital. Muito bom, muito bom. A gente agradece, Dr. César Minelli, a sua participação aqui no Conexão Saúde. Realmente foi uma honra tê-lo aqui. A gente vai querer trazer toda essa equipe do Hospital lá de Matão aqui com a gente. Vamos fazer uma parceria aqui com o Conexão. Eu tenho certeza que o nosso pessoal que está em casa nos assistindo vai ganhar muito com isso, né? Porque o que a gente mais quer é levar informação séria. Esse é o objetivo do Conexão Saúde, levar informação séria para a nossa população, para a nossa região. A gente está em 18 cidades, a nossa abrangência aqui, e é isso que a gente quer, profissionais aqui de ponta com a gente. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com Cozinha Saudável com a nossa querida chefe Aline Carrascosa. De volta ao Conexão Saúde e a gente volta com tudo, porque a gente vai aprender agora a fazer uma receitinha mais do que saudável. São os canapés deliciosos que a nossa querida chefe Aline Carrascosa vai nos ensinar. Vamos lá para a nossa cozinha. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Que delícia, mais um Cozinha Saudável e hoje a nossa receita está realmente muito saudável porque é canapés de pepino, cenoura e abobrinha. Olha lá, a base dela. É a base, não é nada daquela massa, não. O canapé é realmente light. É, totalmente. Então, como que a gente faz, Aline? Bom, então nós usamos o pepino japonês, né? Eu vou levantar a tábua, porque assim mostra o corte que nós fizemos, tá? Então, rodelinhas um pouco mais grossa, a cenoura também e a abobrinha também. Tá? Então, aqui no caso, quem gosta da cenoura um pouquinho mais molinha, pode passar ela rapidamente na água fervendo e tirar. Olha lá, mas legal. eu prefiro assim, mais crua crocante, mesmo. Isso, crua, tá?
Aqui eu vou temperar ela com sal, jogar assim por cima, porque depois vai ter um creminho que vai estar temperado, né? Sim. Mas vamos deixar a base com sabor. Sempre. Sempre a pimenta. A A pimentinha da dona chefe Aline Carrascosa. Eu até queria ressaltar que você que tem vontade de comer a comidinha da Aline, vá para o restaurante Antonella. Exato. Fica aqui em Araraquara. Qual que é a rua do restaurante, Aline? Avenida 7 de Setembro, 713, entre a Rua 6 e a Rua 7. É isso mesmo, não passem vontade. Isso. Vão lá conversar com a Aline no Antonella. Espero vocês lá. Aí aqui tá temperado. Eu vou deixar ela aqui do lado, que já eu uso, tá? Ok. Então, na travessa. Agora a eu vou gente faz o colocar- recheio do canapé. Isso. Na travessa, eu vou colocar o creme cottage. Eu coloquei um potinho inteiro dele, tá? Que é uma delícia, gente. Exato. Cottage eu adoro. Quem quiser pode usar o creme de ricota, ou então, se tem a ricota ou queijo fresco em casa, pode pegar ele com... E ralar, E né? ralar. Colocar É que um o pouquinho- cottage é mais molhadinho, É mais né? molhadinho. É diferente, É. mas tudo bem. Então, se caso a pessoa só tiver aquela outra opção, tá? Então, esse daqui, coloquei. Ok. Vou colocar, como eu cortei o pepino, sobra a ponta, que é menor, não é nessa Não dá esse espessura. diâmetro também, né? Então, para É. não jogar fora, eu utilizei picando miudinho, que vai para Ótimo, todos. ótimo. Tá? Sempre a dica da reutilização dos Exato. alimentos. Então, o pepino picado, miudinho ou ralado, tá? Legal. Caso alguém queira. O suco de limão, de um limão. Suco de limão significa a gente espreme o limão, né? Exato. Às vezes a pessoa faz um É. suco de limão, né? E eu vou temperar com salsa batidinha, não precisa ser tão miúda. Vou colocar, aí eu vou misturar, se precisar eu coloco um pouco mais, tá? O orégano. Vou colocar. Sobrou só um pouquinho, eu vou terminar com ele, que não tem problema. O sal. Gente, que gostoso, né, esse creme? Ah, Eu é uma nunca tinha delícia. visto. Vou colocar um pouquinho de azeite e misturar. Aí ele é gostoso para um lanche também, viu? Sim, pra gente servir de entrada, né? Ou de Um colocar lanchinho natural pros filhos. em cima da salada. Também. Tá gostoso. Mas essa dica eu acabei fazendo porque chega agora final de ano, você acaba recebendo bastante gente em casa, né? Muita confraternização. Família, de fim de confraternização. Então, assim, Muito cenoura, amigo pepino, secreto. você sempre tem na geladeira. Então, você pode deixar separado um queijo. Chegou uma visita na sua casa, você nem precisa falar, vai lá rapidinho na cozinha, prepara, já vem com a bandeja pronta, uma água aromatizada, né? Olha, Quem gosta. que delícia. Essa nossa chefe é muito sofisticada, gente. imagina. Olha, gente, ó, ficou totalmente incorporado, tá? Aí eu vou pegar novamente, deixa eu colocar esse aqui que eu vou usar. Agora os nossos canapés. Exato. Vamos pegar os canapés, por esse aqui do lado. Quer que eu segure? Não, eu acho Colher? que eu não vou precisar mais, pode Dela? pôr lá. Tá. Isso. E eu vou usar, gente, aqui, eu vou colocando na colherzinha. Aqui. Olha lá, que delícia. E assim, rapidinho você prepara, hein? É coisa de 5 minutos você tá Não, essa receita realmente é facinha. preparando. Já pensou, você chega num prato bonito para seus convidados, né? Fala, nossa, de onde você tirou, né? Super legal. Porque a dona de casa gosta disso também, né? Eu fiz, eu receber, inventei, eu criei. Né? A gente gosta de receber com carinho Exato. e também
Com novidade. Olha só, já pensou? Você chega e ter uma surpresa, né? Ninguém espera. Com capricho. Com capricho. E agora eu vou estar finalizando com uma geleia de menta e hortelã da Predileta. Gente, eu vou até parar e falar dessa geleia. Eu não sabia que existia. Eu achei assim, olha, maravilhosa essa geleia de hortelã com menta da Predileta. Olha que legal, é agridoce. Ai, Aline, gostosa. Que deliciosa. E combina muito bem ela com esse canapé, porque tem o limão, aí vai ter o cítrico, então ela vai combinar. Tem que saber combinar também, né? Então, ó, vamos lá. Aí você dá uma mexidinha nela. Por uma geleinha. Ela fica muito gostosa. Muito, muito, muito. Ó, só pra você diluir ela um pouquinho, tá? Aí você vai finalizando ela aqui no meio. E você coloca a quantidade... Olha só! Assim, não vai encher, né? Mas também não precisa... Olha só. E é super prático, gente. Faça... Gostei dessa entrada, gostei desse lanchinho. Sobrou... Põe numa marmitinha, no outro dia você põe um lanche, você faz um lanche natural. Leva pro trabalho, essa história de marmitinha que tem que comer de 3 em 3 horas, tá de regime, ou uma dieta, ou dando uma maneirada. Exato. Não tem como falar que essa receita engorda. Pepino, cenoura, abobrinha, queijo cottage. E outra, olha, a geleia é bem pouco, tá? Mas a geleia que dá o toque, eu acho, né? Final, né? Esse toque agridoce. Olha aqui. E finalizamos mais uma receitinha prática, fácil e rápida. Nossa, que delícia! Gostaram você aí de casa? E se você quer que a gente vá aí na sua casa fazer algo diferenciado junto com você, junto com a sua família, mande um e-mail pra gente pro conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. A gente agradece a nossa chefe Aline Carrascosa, a gente agradece a Silvia Ramos e a gente volta pro estúdio. Cozinha saudável, apoio cultural, Predileta, feito com amor. Que delícia, gente! É uma receita super fácil de fazer. Esses canapés ficam divinos, esse cottage, esse queijinho cottage é maravilhoso. Vale muito a pena. Não deixem de fazer na sua casa, hein? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente vai falar agora da linha Livre. Vamos pensar livre? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservante. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha e o extrato de tomate, além do ketchup com somente 13 calorias por porção. Todos livres também de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe, procura pela linha Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a presença de vocês e convido sempre, toda quarta-feira às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até a semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.